É verdade, pessoal. Meu curso de suplementação falta pouco. Tá aqui nos comentários fixado, dá uma olhadinha depois. Porém, eu vejo alguns comentários de vocês e eu acho que vale a pena vir aqui falar o porquê você não deve usar os suplementos. Pô, Leandrão, tá fazendo um curso de suplementação, tudo sobre suplementação, para eu não usar? Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque nós temos que entender de novo que o suplemento, ele é realmente algo que nós temos que ter muita atenção na utilização, para que nós não fazemos uma utilização que vai fazer mal para o nosso organismo. Né? Lembrando que o bolso faz parte do organismo. Talvez é o meu maior problema hoje. É o órgão que está mais ferrado. Brincadeiras à parte, pessoal, vamos lá. Quando falamos de um suplemento, novamente, nós lembramos que é um complemento. E aí você vai dizer assim, mas o que é um suplemento? O suplemento ele é uma substância de forma concentrada e ou isolada, uma coisa que normalmente a gente encontra na natureza. Como assim? Então vamos lá. Vamos pegar um copo de leite como exemplo? Então, um copo de leite, 200 ml, eu vou encontrar 6 gramas de proteína. Se for um leite bem leitado mesmo, 7 gramas de proteína, então vamos trabalhar com 7, para não dizer que a gente foi injusto. Certo, se eu pego um copo de whey protein, 200 ml, vamos colocar 200 ml, que é o que normalmente o pessoal coloca uma medida aí, eu vou ter aí 23 gramas de proteína. Vamos chutar baixo, 21 gramas de proteína, então eu tenho 3 vezes mais proteína no whey do que no leite, no mesmo ml, verdade? Verdade. Então isso quer dizer o quê? Que o suplemento whey protein, comparado com o leite, ele tem 3 vezes mais proteína aqui na nossa consideração, nas dosagens que a gente utilizou. Logo, ele tem um concentrado muito maior, porque na mesma quantidade eu tenho muito mais proteína. Aí você vai dizer, por que eu não devo usar isso, minha gente? Se eu tenho mais por ml analisado, por que eu não deveria usar um suplemento? Na verdade, para que eu deveria usar um alimento? Só que um suplemento, ele não vai ter carboidrato, porque ele está de forma isolada, gordura, etc. Então no leite, vamos colocar que eu tenho lá carboidratos e no whey eu não tenho. Então isso pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma coisa ruim. Então, Leandrão, vamos fazer o seguinte, é uma dieta de perda de peso, então é melhor. Bom, talvez, porque carboidrato nós precisamos numa dieta de perda de peso, a gente já sabe disso. Só que eu vou um pouco mais além, então. Será que é bem-vindo eu cortar do meu leite a vitamina A, D, K, o cálcio, que é difícil conseguir vamos dizer que é difícil conseguir na alimentação? Será que compensa? Se eu coloco leite na minha dieta, ele é mais rico do que o whey protein, porém não de forma específica. No leite eu vou ter outras coisas envolvidas que são boas para o organismo, só que a proteína dele é mais baixa. Se isso é um problema para mim, talvez a suplementação se torne viável. Agora, não, minha proteína está até boa e tal, está tudo certo, eu vou colocar o leite, porque eu precisava de, sei lá, eu precisava de 7 gramas de proteína. Eu vou colocar um copo de leite, que eu já ganho outras coisas, ao invés de eu colocar ali 9, 10 gramas de whey protein. Para depois eu colocar o whey protein, jogar um pouquinho de aveia, jogar uma cápsula de multivitamínico. Para que eu estou fazendo isso? Melhor eu mandar o leite. Então o suplemento ele vem de uma forma específica. Fiz a minha dieta aqui, montei, coloquei todos os alimentos que eu gosto, nos horários tudo certo, nas quantidades que eu aguento comer, tudo alinhado. Só que faltou 15 gramas de proteína para fechar. E eu não consigo comer mais frango, já está no limite. Posso usar 20 graminhas de whey protein para jogar 15 gramas de proteína nessa dieta? Pode. Agora, vou tirar um filé de frango e vou colocar uma dose de whey. Para que eu vou fazer isso? Se eu consigo comer o frango, eu gosto, tá tudo certo, não tem problema nenhum com o frango. Eu vou simplesmente trocar porque eu vou ter mais resultado. Não, você vai ter o mesmo resultado, porque comer e beber dá no mesmo. A proteína ali tem, mas o valor biológico do whey é maior. Isso não muda nada. Já falei isso muito aqui no canal, no meu curso, etc. Agora, se eu troco uma carne vermelha, por exemplo, por whey, eu deixo de consumir ferro, deixo de consumir vitaminas do complexo B. Então, se eu fosse para ser chá, eu poderia acusar que o whey protein ele vai trazer menos resultados do que a carne, porque ele é mais pobre do que a carne. Novamente eu reforço, não é terrorismo. Aqui no canal eu não faço sensacionalismo. Mas eu acho que é algo chamativo a gente fazer uma inversão de valores
Porque hoje o pessoal se aproveita. Porque, claro, a indústria quer vender, o cupomzinho, se for usado, dá uma porcentagemzinha no bolsinho, não tem nada de errado nisso. Tem que ter cupom mesmo, a pessoa vive de alguma coisa, mas tem que ser com ética. Então é fácil eu chegar aqui e vender um suplemento no dia de hoje, porque é meio que empurrar a ladeira abaixo, já está caindo. Então o pessoal já está propício a comprar. Então eu venho aqui falar, toma aí que é bom pra caramba. Eu já não tenho cupom nenhum. Então, para mim, se vai vender ou não, eu quero que se dane. Mas o meu compromisso sim, mesmo que eu tivesse cupom, não importa, seria com a realidade. Se um dia eu vier ter cupom também, vai ser sempre com honestidade. Isso, como eu disse, não tem nada de errado em ter cupom. O que tem de errado é você acreditar que você precisa de suplemento para ter resultados e que sempre um suplemento é melhor que um alimento. Quando normalmente um alimento é superior a um suplemento. Eu usei o exemplo do whey, mas eu posso ir mais longe. Se eu for pegar um vegetal e aí eu vou usar um multivitamínico no lugar para bater, ou vou usar uma vitamina isolada, ao invés de eu mandar, sei lá, acerola, eu mando vitamina C, mas eu perco outros fitoquímicos. Eu não vou consumir tomate e consumo não sei o que no lugar de suplemento, mas eu perco licopeno. Então sempre o alimento ele é a preferência. Vale mais a pena eu mandar maltodextrina no pós-treino ou comer um pouquinho de macarrão, um pouquinho de batata doce? Sempre vai compensar o alimento. Mas se não for viável no dia a dia, tranquilo, pode suplementar. Essa diferença, esse fitoquímico que vai ter, esse um pouquinho de fibra, talvez na prática não seja muito relevante numa troca. Agora, se eu troco muitas coisas, em longo prazo, pode não ser a melhor estratégia. Então verifique grandes atletas. Os grandes atletas, normalmente eles comem até o limite deles e depois eles suplementam. Ou eles comem bem e ainda assim suplementam. Então assim, eu não vou usar um multivitamínico porque eu não quero consumir coisas saudáveis, que tem, eu vou comer só fast food e vou mandar um multivitamínico. Não, eu vou comer direito e ainda colocar um multivitamínico. E eu vou comer frango no meu limite e quando eu estiver quase vomitando, eu tiro aquele que está dando desconforto e coloco uma dose de whey. Eu consumo coisas que têm vitamina C, vitamina D, só que ainda assim falta. Por quê? Porque eu sou atleta, eu consumo muito, então eu vou e suplemento. Então você deve usar suplementos, para contradizer o título agora. Porém, você sempre tem que fazer uma análise. Só que nós temos também alguns suplementos que são muito exclusivos. Como, por exemplo, a creatina. Você precisa tomar creatina? Precisar, não precisa. É interessante o uso da creatina? É outra pergunta. É legal, é interessante. Custo-benefício bom. Se eu for consumir creatina através da carne vermelha, eu vou precisar de mais de 1 kg de carne vermelha. 1 kg de carne vermelha é mais de 200 gramas de proteína. Eu sou frango, peso 90 quilos, 180 gramas, 2 gramas a quilo. Se eu consumir 1 kg de carne vermelha, já estourei minha quantidade. Então, eu consumo a creatina. Para mim não vai estourar. Tudo bem, então você vai ter que comer 1 kg de carne vermelha pro resto da sua vida todo dia. Talvez não seja viável, então uma suplementação fica legal. De 5 graminhas por dia. Lembrando que se você tem uma demanda para, sei lá, 300 gramas de proteína por dia, que pode acontecer, você fala, vou mandar tudo de carne vermelha. Só que provavelmente a sua demanda de creatina também é maior, porque você tem muito mais massa muscular. Então, meio que fica impossível você conseguir creatina através da carne vermelha em quantidade significativa. É muito mais fácil ir lá e dar uma suplementadinha. Então nós temos essas exceções também. Muito legal da creatina, né? Mas muito batidão. Você faz vídeo toda hora disso aí, então eu não vou falar não. Qual que é um suplemento igual a creatina, mas um que é esquecido? Fala um que é esquecido pra gente. Me esqueci, brincadeira. Betalanina. A betalanina, pessoal, é uma creatina esquecida. Ela é uma creatina não popular, ela funciona... Não vou ficar dando spoiler não. Dá uma conferida nesse vídeo aqui.